Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o meu desmame. Começando então pelo motivo do porquê eu tive que desmamar. Eu tenho hidradenites supurativa, que é uma dermatite onde se cria abscessos em virilhas, axilas, no meio das coxas, enfim, vários lugares assim onde tem bastante atrito ou dobrinhas. E esses abscessos eles vêm, daí eles ficam bem doloridos por bastante tempo, até que eles drenam e aí sai toda aquela meleca, enfim, é uma coisa bem chata, mas ela não é uma coisa, tipo, um problema grave de saúde, mas ela incomoda. E no final da gravidez, eu comecei a ter muito. Depois, todo esse um ano que o Victor, que eu amamentei, eu tive bastante também, e isso incomoda. Machuca, às vezes eu tava amamentando com bastante dor embaixo do braço e tinha que ficar naquela posição. Então eu aguentei por muito tempo, o máximo que eu pude. E a minha ideia era amamentar o Victor enquanto ele quisesse, mas chegou um ponto que já não tava bom pra mim. Eu fui a dermatologistas, eu tentei usar alguns remédios que poderia se usar amamentando, mas eles faziam efeito no início e depois não faziam mais, ou não faziam nenhum efeito visível. Então eu precisava de medicações mais fortes, e por esse motivo eu tive que desmamar o Victor. Apesar de tudo, de eu querer amamentar enquanto ele quisesse, era enquanto eu pudesse, ou também, né, além disso, era enquanto eu pudesse, ou pelo menos até os 6 meses, se acontecesse qualquer coisa. O Victor, graças a Deus, amamentou praticamente, eu consegui amamentar ele praticamente até um ano. Então, que é quando o leite começa a não ser mais o principal alimento, e sim um complemento. Então, eu acho que eu dei o meu melhor, é isso que importa. Então, só explicando assim, resumidamente, o porquê, tá? E agora sim eu vou falar sobre os meus passos, e foi muito tranquilo. Eu achei que eu não ia conseguir, eu achei que ia ser bem difícil. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma dificuldade pro Victor aceitar uma fórmula. Eu participo de um grupo de mães do mesmo mês que o Victor nasceu, e muitas falaram sobre a dificuldade de fazer o filho aceitar fórmula para ir à creche, e eu tinha muito medo de que o Victor não aceitasse. Mas não, foi super de boa. Eu dei pra ele experimentar e ele gostou. Eu fazia assim, eu tava trocando fralda dele e ele tava ainda meio irritado. Ele ficava irritado antes por causa do refluxo, né? Então a gente começou a dar aguinha enquanto a gente trocava a fralda às vezes, pra ele se distrair. E isso tava funcionando bem, então eu tava com uma madeira ali e tal, eu dava aguinha, e ele ia tomando, a gente trocava a fralda rapidinho e pronto. Chegou um dia então que nessa aguinha eu troquei pela fórmula, e aí ele aceitou, de boa. Ele olhou assim, primeiro pegou, deu um gole, daí olhou, tá, tomou, ficou de boa. Digo, ufa, uma parte a menos pra eu me preocupar. Mas isso é de cada bebê, né? Tem bebês que não aceitam fórmula A, mas aceitam fórmula B. Tem bebês que não aceitam nenhuma, que tem que forçar um pouco mais. Tem outros que tem que botar alguma coisa junto. Enfim, mas isso eu não pesquisei muito, não fui muito a fundo porque eu não precisei, né? Mas, enfim, a primeira parte que eu fiz foi dar o leite para ele experimentar. A segunda parte, então, eu comecei já na consultoria. Aliás, essa foi a segunda parte, né? Porque a primeira parte eu já comecei na consultoria, que foi tirar o mamar à noite. Através das técnicas da consultoria, da consultora lá, nós acabamos tirando, foi espaçando, e meio que de supetão assim a gente tirou. Logo no início da consultoria a gente já tirou o mamar noturno, eu dava apenas às 10, depois eu tirei total. Eu ofereci a fórmula só pra ele experimentar, depois eu não dei mais. E aí eu comecei aos poucos a ir tirando o leite do resto do dia. Então, primeiro ele mamava em livre demanda, e aí ele começou. Eu fiquei por 5 dias
distraindo ele. Então às vezes ele vinha e pedia, porque a única palavra que ele sabia falar era mamá, que era mamá mesmo. Então ele falava mamá, mamá, mamá. E aí eu distraía ele. Então eu dizia assim, daqui a pouquinho, quando a gente entrar em casa a gente toma, depois que a gente brincar com isso, depois que a gente fizer aquilo, lá, 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 lá. E ele acabava esquecendo e eu acabei não dando, não tive que dar nenhuma vez desses 5 dias, esses avulsos, né? Que não é entre refeições ou quando acorda, coisa do tipo. Depois desses 5 dias, por 3 dias, eu tirei o da manhã. Ele acordava e mamava, né? Então eu parei de dar esse dia de manhã e a gente começou a dar uma fruta. Então ele acordava e a gente trocava de roupa, ele pedia, obviamente daí eu dizia, daqui a pouquinho a gente vai lá tomar café da manhã, vamos primeiro comer uma frutinha e tal. E aí ele foi indo e foi comendo e foi comendo e em 3 dias ele já não pediu mais, tá? Às vezes ele olhava a almofada de amamentação que ficava no quarto e ele ainda pedia, mas aí era mais tipo uma coisa não tão necessidade, assim como já não era tão necessidade, né? Mas era uma coisa mais tipo, vi e quero, entendeu? E aí eu distraía ele e falava. Depois, por mais 5 dias, eu tirei da primeira soneca. Essa foi a parte mais difícil do desmame todo, porque ele estava acostumado a dormir, ele estava acostumado a mamar e depois dormir. E aí eu não dei. Então eu dei uma fruta antes de entrar pro quarto. E eu dei a fruta porque ele tem refluxo, tá? E porque a consultora, porque esse curso, eu fiz um curso de desmame, né? E ela indicava que era melhor começar com comida para não lembrar o leite, né? A fórmula lembra o leite e aí ele vai pedir e não vai querer a fórmula porque ele vai querer o leite. Então a gente alimenta eles com fruta ou com alguma coisa que eles gostem e aí depois vai pro quarto e faz dormir. E aí, se ele pedir alguma coisa, daí tu fala, não filho, mas a gente já comeu a frutinha, lembra? Tu já tá alimentado, agora pode ir dormir. E foi assim. E aí no primeiro dia ele chorou bastante nesse primeiro momento, mas depois que ele dormiu, no segundo dia já foi mais tranquilo, e assim foi, e aí 5 dias já estava ótimo, ele não pedia mais nada. Eu dei o prazo de 5 dias porque pra mim, eu botei na cabeça, em 5 dias eu vou tentar, se não rolar, eu ponho mais tempo. Mas como rolou já logo no início, nos 3 primeiros dias ele já aceitou bem, eu continuei os 5 para passar para a próxima etapa. A segunda etapa foi tirar da soneca da tarde, que como ele já sabia da soneca da manhã, que como tinha sido, foi um pouco mais tranquilo do que a da manhã. Ele deu uma chorada, mas aí eu expliquei, não, mas agora a gente também não vai mamar agora, agora a gente já comeu frutinha, lembra? E tudo a mesma coisa, e ele aceitou. E a última parte foi a da noite, que eu substituí pelo leite. Essa sim eu fui direto pra fórmula. E aí ele aceitou muito bem. Muito bem, não pediu mais, a gente escondeu a almofada de amamentação e começamos a dar a fórmula. E ele aceitou, de boa, super tranquilo, não teve mistério. Daí depois disso, depois de um tempo assim, eu troquei a das sonecas antes das sonecas e antes de dormir eu dou mamar na mamadeira com fórmula, porque a pediatra pediu pra gente dar 3 vezes ao dia. Certo? Então foi isso, meu desmame, muito tranquilo, muito de boa. Espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo, certo? Se quiserem mais informações, eu vou deixar aqui embaixo o link também da Lívia, onde vocês podem comprar esse curso dela, onde ela dá outras dicas de outras coisas dentro desse curso de desmame para caso vocês tenham alguma outra dificuldade, né? Essas foram as minhas dificuldades dentro da minha realidade, mas ali ela aborda sobre um pouco de tudo, tá? E uma coisa só que ela não fala no curso, mas que ela me falou, que eu perguntei, é que pode dar água quando ele pedir mamar, coisa assim. A gente pode oferecer bastante água durante o dia, porque é importante para criança tomar água, principalmente se ela toma fórmula, e porque daí dá uma disfarçada que ela tá tomando alguma coisa, mas não mamar, certo? Agora sim. Então é isso, espero que tenham gostado.
Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!